O deveras se tem colocado em suas mãos, e com tão inteira vontade se lhe ofereceu toda para que entenda que já não tem parte em si mesmo e com um movimento notavelmente mais impetuoso, é arrebatada, e por se tomava a resolução de não fazer mais do que faz uma palha, quando a levanta o âmbar, se já o tendes visto, e deixar-se ir nas mãos de quem tão poderoso é, pois vê que o mais acertado é fazer da necessidade virtude. E, como falei da palha, é certo que é mesmo assim, pois com a facilidade com que um grande mocetão pode arrebatar uma palha, este nosso grande e poderoso gigante arrebata o espírito. Não parece senão que aquele tanque de água que dissemos, creio na quarta morada, pois não me recordo bem, que com tanta suavidade e mansidão, digo sem nenhum movimento, se enchia, aqui, este grande Deus, que detém os mananciais das águas e não deixa sair o mar de seus limites, abriu os mananciais de onde vinha água a este tanque, e com um grande ímpeto se levanta uma onda tão poderosa, que sobe ao alto esta barquinha da nossa alma. E assim, como uma nau não pode conservar-se quieta nem o piloto, nem todos os que a governam têm poder para que as ondas, se vêm com fúria, a deixem estar onde eles querem. Muito menos pode o interior da alma deter-se onde quer, nem fazer com que seus sentidos e potências façam mais do que lhes tem mandado, porque do exterior aqui não se faz caso dele. É certo, irmãs, que só de o ir escrevendo, me vou enchendo de espanto ao ver como se mostra aqui o grande poder deste grande rei imperador. O que fará pois quem passa por isso? Tenho para mim que, se é os que andam muito perdidos pelo mundo, se lhes descobrisse sua majestade como faz a estas almas, ainda que não fosse por amor, por medo não ousariam ofender. Oh! Quão obrigadas estarão, pois, as que foram avisadas, por caminho tão subido, a procurar com todas as suas forças não desgostar a este Senhor. Por ele vos suplico, irmãs, aquelas a quem sua majestade tiver feito estas mercês ou outras semelhantes, que não vos descuideis com não fazer mais do que receber. Olhai que, quem muito deve, muito há de pagar. Para isto também é preciso grande ânimo, pois é uma coisa que acobarda de grande modo, e se nosso Senhor não lhe desse, andaria sempre com grande aflição, porque, olhando é o que sua majestade faz com ela, e tornando a olhar para si, vê quão pouco serve para o que está obrigada, e esse poucochinho que faz, tão cheio de faltas e quebras e frouxidão, tem por melhor, a fim de não se lembrar de quão imperfeitamente faz qualquer obra, se a faz, procurar que ela se lhe esqueça e trazer diante dos olhos seus pecados e esconder-se na misericórdia de Deus, pois, já que não tem com que pagar, supra a piedade e misericórdia que ele sempre tem com os pecadores. Talvez o Senhor lhe responda como a uma pessoa que estava muito aflita neste ponto diante de um crucifixo, considerando que nunca tinha tido nada que dar a Deus, nem que deixar por ele. Disse-lhe o mesmo crucificado consolando-a, que ele lhe dava todas as dores e trabalhos que tinha passado em sua paixão, que os tivesse por próprios para os oferecer a seu Pai. Ficou aquela alma tão consolada e tão rica, segundo entendida ela mesma, que não o pôde esquecer. Antes, cada vez que se vê tão miserável, recordando-se disto, fica animada e consolada. Algumas coisas destas poderia eu dizer aqui, porque, como tenho tratado com todas as pessoas santas de oração, sei muitas, para que não penseis que sou eu, não o faço. Esta parece-me de grande proveito, para que entendais como se contenta o Senhor em nos conhecermos, e procuremos sempre mirar e remirar a nossa pobreza e miséria, e que não temos nada que não o tenhamos recebido. Assim, pois, minhas irmãs, para isto e outras muitas coisas que se oferecem a uma alma a quem o Senhor já trouxe a este ponto, é preciso ânimo, e a meu parecer, para esta última mais ainda que para tudo mais, se há humildade. O Senhor não la dê porque é. Pois, voltando a este apressurado arrebatamento do espírito, é de tal maneira, que verdadeiramente parece que sai do corpo, e, por outro lado, é claro que esta pessoa não fica morta,
Pelo menos ela não pode dizer se está no corpo ou não, por uns instantes. Parece-lhe que toda inteira esteve em outra região muito diferente desta em que vivemos, onde se lhe mostra outra luz tão diferente desta de cá, que, se toda a sua vida estivesse a fabricar, juntamente com outras coisas que então vê, seria impossível alcançá-las. E acontece ensinarem-lhe num instante tantas coisas juntas, que em muitos anos que trabalhassem as ordenar com a imaginação e o pensamento, de mil partes não poderia ordenar uma só. Isto não é visão intelectual, senão imaginar a ver-se com os olhos da alma muito melhor do que vemos aqui com os do corpo, e sem palavras se lhe dão a entender algumas coisas, digo, como se vê alguns santos, conhece-os, como se tivesse tratado muito com eles. Outras vezes, juntamente com as coisas que vê com os olhos da alma, representam-se-lhe outras por visão intelectual, em especial multidões de anjos com o Senhor deles, e sem ver nada com os olhos do corpo nem da alma. Por um conhecimento admirável que eu não saberia dizer, representa-se-lhe o que digo e outras muitas coisas que não são para dizer. Quem passar por elas, e tenha mais habilidade do que eu, talvez as saiba dar a entender, ainda que me parece bem dificultoso. Se tudo isto se passa, estando a alma no corpo ou não, eu não sei dizer, pelo menos não juraria que está no corpo, nem tampouco que está o corpo sem alma. Muitas vezes tenho pensado, se assim como o sol estando no céu, seus raios têm tanta força que, não se mudando ele de ali, num pronto chegam até nós, assim a alma e o espírito, que são uma mesma coisa, como é o sol e os seus raios, ficando ela no seu posto, com a força do calor que lhe vem do verdadeiro sol de justiça, pode alguma parte superior sair sobre si mesma. Enfim, eu não sei o que digo. O que é verdade é que, com a mesma presteza com que sai a bala de um arcabuz quando lhe põe fogo, levanta-se no interior um voo, eu não sei que outro nome lhe dê, o qual, ainda que não faça ruído, faz um movimento tão claro que não pode ser imaginação de maneira alguma, e já muito fora de si mesma, para tudo quanto ela pode entender, se lhe mostram grandes coisas, e, quando torna a sentir-se em si, é com tão grandes lucros e tendo em tão pouco todas as coisas da terra, que, em comparação das que viu, lhe parecem lixo, e de aí em diante vive nela com muita pena, e não vê coisa das que lhe costumavam parecer bem, que delas agora já nada se lhe dê. Parece que o Senhor quis mostrar-lhe algo da terra onde há de ir, tal como levaram sinais da terra de promissão os que lá enviaram do povo de Israel, para que passe os trabalhos deste caminho tão trabalhoso, sabendo onde há de ir descansar. Embora coisa que passa tão depressa não vos pareça de muito proveito, são tão grandes os que deixa na alma que, a não ser quem por isto passa, ninguém saberá entender o seu valor. Por aqui se vê bem não ser coisa do demônio, pois da própria imaginação é impossível, nem o demônio poderia representar coisa que tanto efeito, paz, sossego e aproveitamento deixe na alma, em especial três coisas em muito subido grau: o conhecimento da grandeza de Deus, porque, quantas mais coisas virmos dela, mais se nos dá a conhecer. Segunda razão, o próprio conhecimento e humildade, ao ver como coisa tão baixa, em comparação do Criador de tantas grandezas, tem ousado ofendê-lo, nem como ousa olhar para ele. Terceira, terem muito pouco todas as coisas da terra, se não forem das que pode aplicar ao serviço de tão grande Deus. Estas são as joias que o esposo começa a dar à sua esposa, e são de tanto valor que não as porá em mau recato, porque ficam tão esculpidas na memória estas vistas, que creio é impossível esquecê-las até que as goze para sempre e, se assim não fora, seria para seu grandíssimo mal, mas o esposo que lhes dá, é poderoso para lhe dar graças a fim de que não as perca. Pois, voltando ao ânimo que é preciso, parecer-vos-á que é tão leve coisa. É que verdadeiramente parece que a alma se aparta do corpo, porque se vê a perder os sentidos, e não entende para quê. Mister é, pois, que lhe dê aquele que dá tudo mais. Direis que bem pago vai este temor,
assim digo eu também. Seja para sempre louvado aquele que tanto pode dar. Praz a sua majestade que nos dê com que possamos servi-lo. Amém. Capítulo 6. Diz um efeito da oração que fica dita no capítulo passado, com o qual se entenderá que é verdadeira e não engano. Trata de outra mercê que o Senhor faz à alma para empregar em seus louvores. Destas mercês tão grandes fica a alma tão desejosa de gozar de todo de quem as faz, que vive com grande tormento, embora saboroso, umas ânsias grandíssimas de morrer, e assim, com lágrimas constantes, pede a Deus que a tire deste desterro. Tudo, quanto vê nele, a cansa, em vendo-se a sós, tem algum alívio, mas logo surge esta pena e, em estando sem ela, já não se acostuma. Enfim, não acaba esta borboletazinha por achar assento que perdure, antes, como anda a alma tão tana de amor, qualquer ocasião que sirva para mais incender este fogo, a faz voar. E assim, nesta morada, são muito contínuos os arrombamentos, sem haver meio de os evitar, ainda que seja em público, e logo são as perseguições e murmurações, que ainda que ela queira estar sem temores, não a deixam, porque são muitas as pessoas que lhes metem, em especial os confessores. E, ainda que no interior da alma parece que tem, por um lado, grande segurança, em especial quando está a sós com Deus, por outro anda muito aflita, porque teme ser enganada pelo demônio de maneira que ofenda quem tanto ama, que das murmurações sente pouca pena, a não ser quando o próprio confessor aperta com ela, como se ela pudesse mais. Não faz senão pedir orações a todos, e suplicar a sua majestade que a leve por outro caminho, porque lhe dizem que o faça, que este é muito perigoso, mas, como ela achou por ele tão grande aproveitamento, que não pode deixar de ver que o tem, como lê e ouve e sabe pelos mandamentos de Deus o que leva ao céu, não consegue desejar outro, embora queira, mas entregue assim suas mãos. E até o não poder desejar isto lhe dá a pena, por lhe parecer que não obedece ao confessor, pois em obedecer e não ofender a Nosso Senhor lhe parece estar todo o seu remédio para não ser enganada, e assim não faria um pecado venial com advertência, segundo lhe parece, ainda que a fizessem em pedaços, e aflige-se muito de ver que não pode deixar de fazer muito sem dar por isso. Dá-Deus estas almas um desejo tão imensamente grande de não o descontentar em coisa alguma, por pouquito que seja, nem fazer uma imperfeição, se pudesse, que só por isto, embora não fosse por mais nada, quereria fugir das gentes e tem grande inveja dos que vivem e têm vivido nos desertos. Por outro lado, quereria meter-se no meio do mundo, para ver se pode contribuir para que uma alma louve mais a Deus, e, se é mulher, aflige-se de se ver atada pelo seu natural, porque não pode fazer isto, e tem grande inveja dos que têm liberdade para dar vozes, publicando quem é este grande Deus dos exércitos. Ó, pobre borboletazinha, atada com tantas cadeias, que não te deixam voar como quererias. Tende compaixão dela, meu Deus. Ordenai já de modo a ela poder cumprir em alguma coisa os desejos para vossa honra e glória. Não vos recordeis do pouco que merece e da baixeza do seu natural. Poderoso sois vós, Senhor, para que se retire o grande mar e o grande Jordão, e deixem passar os filhos de Israel. Não lhe tenhais lástima, que, ajudada com a vossa fortaleza, pode passar muitos trabalhos. Está determinada a isso e deseja-os padecer. Estendei, Senhor, o vosso poderoso braço, não se lhe passe a vida em coisas tão baixas. Resplandeça a vossa grandeza em coisa tão feminil e baixa, para que, entendendo o mundo que nada é dela, vos louvem a vós, custe-lhe o que lhe custar, pois isso quer, e dar 1000 vidas, se tantas tivera, para que uma só alma, por meio dela, vos louve um pouco auxinho mais, dás por muito bem empregadas e entende com toda a verdade que nem merece padecer por vós um trabalho muito pequeno, quanto mais morrer. Não sei a que propósito disse isto, irmãs, nem para quê, que não me entendi a mim mesma.
Entendamos que são estes os efeitos que ficam destas suspensões ou estases, sem dúvida nenhuma, porque não são desejos que passam, mas que estão em um ser, e quando se oferece alguma coisa em que o mostrar, vê-se que não eram fingidos. Para que digo que permanecem em um ser? Algumas vezes se sente a alma cobarde, até nas coisas mais baixas, e é atemorizada com tão pouco ânimo que nem lhe parece possível tê-lo para coisa alguma. Entendo eu que o Senhor a deixa então ao seu natural, para muito maior bem seu, porque vê então que, se teve ânimo para alguma coisa, foi dado por sua majestade, e isto com uma claridade que a deixa aniquilada a si mesma e com maior conhecimento da glória de Deus e da sua grandeza, pois, em coisa tão baixa, a quis mostrar. Mas o mais habitual é estar como antes dissemos. Mas adverti uma coisa, irmãs, nestes grandes desejos de ver a nosso Senhor, oprimem tanto algumas vezes, que é mister não ajudar a isso, se não distrair-vos, se podeis, digo, porque em outros casos, que direi adiante, não se pode, de maneira nenhuma, como vereis. Nestes princípios, alguma vez sim se poderá, porque a razão está inteira para se conformar com a vontade de Deus, e dizer o que dizia S. Martinho, e poder-se-á volver o pensamento a considerar outra coisa se muito apertam estes desejos, porque, como a nosso parecer, é desejo que já parece de pessoas muito aproveitadas, bem o poderia mover o demônio para que pensássemos que o estamos, e sempre é bem andar com temor. Mas tenho para mim que ele nunca poderá dar a quietude e a paz que é esta pena da alma, mas será movendo com isso alguma paixão, tal como se tem quando, por coisas do século, sentimos alguma pena. Mas, quem não tiver experiência de uma e outra coisa, não o entenderá, e pensando que é uma grande coisa, ajudará a esses desejos quanto puder, e falhará muito dano à saúde, porque é contínua esta pena ou pelo menos muito frequente. Adverti também que a compleição fraca costuma causar destas penas, em especial se é em pessoas ternas, que choram por qualquer coisita, 1000 vezes lhes fará pensar que choram por Deus, não sendo assim. E até mesmo pode acontecer, quando vêm lágrimas por atacado digo, que em certas ocasiões, a cada palavrinha que ouçam ou pensem de Deus, já lhes não podem resistir, ter-se achegado algum humor ao coração, o qual ajuda mais isto do que o amor que se tem a Deus, e parece que não hão de acabar de chorar, e, como já entenderam que as lágrimas são boas, não se vão à mão, nem quereriam fazer outra coisa, e ajudam quanto podem a elas. Pretende aqui o demônio que se enfraqueçam de tal maneira, que depois nem possam ter oração nem guardar a regra. Parece-me que vos estou vendo perguntar que devereis fazer, se em tudo vejo perigo, pois numa coisa tão boa como as lágrimas, me parece poder haver engano, que sou eu a enganada, e, bem pode ser, mas crede que não falo sem ter visto que o pode haver em algumas pessoas, embora não em mim, porque não sou nada terna, antes tenho um coração tão duro, que algumas vezes me dá pena, ainda que, quando o fogo lá dentro é grande, por duro que seja o coração, destila como faz um alambique, e bem entendereis quando vem daqui as lágrimas, pois são muito confortadoras e pacificam, e não alvorotadoras, e poucas vezes fazem mal. O bem é que neste engano, quando for, será dano do corpo, digo, se há humildade, e não dano da alma, e mesmo quando não há engano, não será mal ter esta suspeita. Não pensemos que está tudo feito em chorando muito, mas deitemos mão a trabalhar muito, e adquirir virtudes, porque é o que nos há de fazer ao caso, e venham as lágrimas quando Deus as enviar, não fazendo nós diligências para as ter. Estas deixarão regada esta terra seca, e são uma grande ajuda para ela dar fruto, e tanto mais, quanto menos caso delas fizermos, porque é água que cai do céu, a que tiramos, cansando-nos a cavar para tirar, nada tem que ver com esta, pois muitas vezes cavaremos e ficaremos moídas, e não acharemos nenhuma poça de água, quanto mais um poço manancial. Por isso, irmãs,
Tenho por melhor que nos ponhamos diante do Senhor e olhemos a sua misericórdia e grandeza e a nossa baixeza, e dê-nos Ele o que quiser, quer seja água, quer seja secura, Ele sabe melhor o que nos convém. E com isto andaremos descansadas e o demônio não terá tanta ocasião para nos enganar. Entre estas coisas, há um tempo penosas e saborosas, dá nosso Senhor algumas vezes uns júbilos e oração estranha, que a alma não sabe entender o que é. Para que, se vos fizer esta mercê, o louveis muito e saibais que é coisa que pode dar-se, a deixo aqui. É, a meu parecer, uma grande união das potências, mas deixa-as nosso Senhor com liberdade para gozarem deste gozo, e os sentidos na mesma, sem entenderem o que é que gozam e como gozam. Parece isto uma algaravia, mas certo é passarem-se assim as coisas, e é um gozo tão excessivo da alma, que ela não quereria gozá-lo a sós, senão dizê-lo a todos, a fim de ajudarem a louvar a nosso Senhor, pois para isto vai todo o ímpeto. Oh! Que festas e que demonstrações faria se pudesse, para que todos entendessem o seu gozo. Parece que se achou a si mesma, e como o pai do filho pródigo, quereria convidar a todos e fazer grandes festins, por ver a sua alma em estado que não pode duvidar que está em segurança, ao menos por então. E tenho para mim que é com razão, porque tanto gozo interior do mais íntimo da alma, e com tanta paz, e todo o seu contento que só incita aos louvores de Deus, não é possível dar-lhe o demônio. E muito é, estando com este grande ímpeto de alegria, que possa calar e dissimular, o que não é pouco penoso. Isto devia sentir São Francisco, quando encontraram os ladrões, pois andava pelo campo gritando e lhes disse que era pregoeiro do grande rei, e outros santos, que se vão para os desertos para poder apregoar, como São Francisco, estes louvores de Deus. Eu conheci um, chamado Frei Pedro de Alcântara, pois creio que o é, segundo foi a sua vida, o qual fazia isso mesmo, e o tinham por loucos que alguma vez ouviram. Oh! Que boa loucura, irmãs, se Deus nos desse a todas! E quanta mercê vos fez em vos ter num lugar onde, ainda mesmo que o Senhor vos faça esta, e deis mostra disso, antes será para vos ajudar e não para murmuração, como fora se estivesseis no mundo, onde se usa tão pouco este pregão, que não é de admirar que derem e murmurem. Oh! Desventurados tempos e miserável vida, no qual agora vivemos, e ditosas aquelas a quem coube tão boa sorte, que estão fora do mundo. Algumas vezes é para mim gozo particular, quando, estando juntas, vejo estas irmãs tê-lo interiormente tão grande que, a que mais pode, mais louvores dá a nosso Senhor de se ver neste mosteiro, porque se vê muito claramente que saem aqueles louvores do interior da alma. Muitas vezes quereria, irmãs, que fizéssemos isto, porque uma que começa, despertas demais. E, em que melhor se pode empregar a vossa língua quando estáis juntas, do que em louvores de Deus, pois temos tanto por que lhes dar. Praz a sua majestade dar-nos muitas vezes esta oração, pois é tão segura e de tantos lucros. Adquiri-la, não poderemos, porque é muito sobrenatural, e acontece durar um dia, e anda a alma como alguém que bebeu muito, mas não a ponto de ficar alienado dos sentidos, ou como um melancólico, que de todo não tenha perdido o siso, mas não sai de uma coisa que se lhe pôs na imaginação, nem há quem lhe atire. Muito grosseiras comparações são estas para coisa tão preciosa, mas não alcança outras o meu engenho, porque isto é assim, pois este gozo traz a alma tão olvidada de si de todas as coisas, que não a adverte nem acerta a falar, a não ser no que procede do seu gozo, que são louvores de Deus. Ajudemos todas a esta alma, filhas minhas. Para que queremos ter mais siso? Que nos pode dar maior contento? E ajudem-nos todas as criaturas, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Capítulo 7. Trata de como é a pena que sentem de seus pecados as almas a quem Deus faz as ditas mercês. Diz quão grande erro é não se exercitar, por espiritual que se seja,
em trazer presente a humanidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sua sacratíssima paixão e vida, e a sua gloriosa Mãe e os santos. É muito proveitoso parecer-vos-á, irmãs, que estas almas, a quem o Senhor se comunica tão particularmente, em especial não poderão pensar isto que direi às que não tiverem chegado a estas mercês, porque se o tiverem gozado, e se é de Deus, verão que eu direi, estarão já tão seguras de que hão de gozá-lo para sempre, que não terão que temer nem que chorar seus pecados, e será um engano muito grande, porque a dor dos pecados cresce tanto mais quanto mais se recebe de nosso Deus. E tenho para mim que esta pena não nos deixará, até que estejamos onde nenhuma coisa nos possa dar. É verdade que umas vezes aperta mais que outras, e também é de diferente maneira, porque não se lembra da pena que há de ter por eles, mas sim de como foi tão ingrata a quem tanto deve, e a quem tanto merece ser servido, porque, nestas grandezas que se lhe comunicam, entende muito mais a de Deus. Espanta-se de como foi tão atrevida, chora ao seu pouco respeito, parece-lhe coisa tão desatinada o seu desatino, que não acaba nunca de o lastimar, quando se lembra das coisas tão baixas pelas quais deixava uma tão grande majestade. Muito mais se lembra disto do que das mercês recebidas, sendo elas tão grandes como as ditas e as que estão por dizer, parece que as leva um rio caudaloso e as traz a seu tempo. Mas isto dos pecados estão como lodo, pois sempre parece que se avivam na memória e é bem grande cruz. Sei de uma pessoa que, deixando de querer morrer para ver a Deus, o desejava para não sentir tão habitualmente a pena de quão desagradecida tinha sido a quem tanto deveu sempre e havia de continuar a dever, e assim lhe parecia não poder haver ninguém cujas maldades pudessem chegar às suas. Porque entendia que não haveria quem Deus tanto tivesse sofrido e tantas mercês tivesse feito. No que toca a medo do inferno, nenhum tem. O de poderem vir a perder a Deus, às vezes aflige muito, mas é poucas vezes. Todo o seu temor é que não as deixe Deus de sua mão e o venham a ofender, e se o veja em estado tão miserável como se viu em outros tempos, pois de sua própria pena ou glória não tem cuidado, e, se desejam não estar muito tempo no purgatório, e mais para não estarem ausentes de Deus, enquanto ali estiverem, do que pelas penas que hão de passar. Eu não teria por seguro, por favorecida que uma alma esteja de Deus, que ela se esquecesse de que em algum tempo se viu em miserável estado, porque, embora seja coisa penosa, aproveita para muitas coisas. Talvez que, como eu tenho sido tão ruim, me pareça isto, e esta é a causa de o trazer sempre na memória, as que têm sido boas, não terão que sentir, embora sempre haja quebras enquanto vivemos neste corpo mortal. Para esta pena não é alívio nenhum pensar que nosso Senhor já tem perdoados e esquecidos os pecados, antes acresce a pena ver tanta bondade e fazerem-se mercês a quem não merecia senão o inferno. Penso que foi este um grande martírio em São Pedro e na Madalena, porque, como tinham o amor tão acrescido e tinham recebido tantas mercês e tinham entendido a grandeza e majestade de Deus, seria bem duro de sofrer, e com muito terno sentimento. Também vos parecerá que quem goza de coisas tão sublimes, não terá meditação nos mistérios da sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já se exercitará todo em amor. Isto é uma coisa que escrevi largamente em outra parte, e conquanto nisso me tenham contradito e dito que não entendo, porque são caminhos por onde leva nosso Senhor e quando as almas já passaram dos princípios, é melhor tratarem coisas da divindade e fugir das corpóreas, a mim não me farão confessar que é bom caminho. Bem pode ser que me engane, e que digamos todos a mesma coisa. Mas eu vi que o demônio me queria enganar por aí, e assim estou tão escarmentada, que penso, embora eu tenha dito mais vezes, dizer-vos-lo outra vez aqui, para que andeis nisto com muita advertência, e olhai que ouso dizer que não acrediteis a quem vos disser outra coisa. E procurarei dar-me a entender melhor do que o fiz em outra parte, porque, porventura, se alguém que o escrever, como ele o disse,
mas se alargasse em o declarar, dizia bem, mas dizê-lo assim por junto às que não entendemos tanto, pode fazer muito mal. Também lhe parecerá a algumas que não podem pensar na paixão, pois menos poderão pensar na Santíssima Virgem, nem na vida dos santos, que tão grande proveito e alento nos dá a sua memória. Eu não posso pensar em que pensam, porque, apartados de tudo o que é corpóreo, é para espíritos angélicos o estar sempre abrasados em amor, não para os que vivemos em corpo mortal, que é preciso tratar, pensar e se acompanhados que, tendo corpo, fizeram tão grandes façanhas por Deus, quanto mais apartar-se propositadamente de todo o nosso bem e remédio, que é a sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso crer que o façam, mas não se entendem, e assim farão dano a si e aos outros. Pelo menos eu lhes asseguro que não entram nestas duas últimas moradas porque, se perdem o guia, que é o bom Jesus, não acertarão com o caminho, muito já será, se ficam nas outras moradas com segurança. Porque o mesmo Senhor nos disse que é caminho e também disse o Senhor que é a luz, e que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, e quem me vê a mim, vê a meu Pai. Dirão que se dá outro sentido a estas palavras. Eu não sei esses outros sentidos, com este, que sempre a minha alma sente ser verdade, me tem ido muito bem. Há algumas almas, e são muitas as que o têm tratado comigo, que, mal Nosso Senhor lhes chega a dar contemplação perfeita, quereriam sempre ficar-se ali, e não pode ser, mas ficam, com esta mercê do Senhor de tal maneira, que depois não podem, como antes, discorrer nos mistérios da paixão e da vida de Cristo. E não sei qual a causa, mas isto é muito frequente, o entendimento fica mais inabilitado para a meditação. Creio que a causa deve ser esta, como na meditação tudo é buscar a Deus, uma vez que o encontra e a alma se acostuma a torná-lo a buscar por obra de vontade, já não se quer cansar com o trabalho do entendimento. Também me parece que, como a vontade já está encendida, não quer esta potência generosa aproveitar-se daquela outra, se puder, e não faz mal, mas será impossível, em especial até que chegue a estas últimas moradas, e perderá tempo, porque muitas vezes precisa de ser ajudada do entendimento para encender a vontade. E notai, irmãs, este ponto, que é importante e assim o quero declarar melhor. Está a alma desejando empregar-se toda em amar e não quereria atender a outra coisa, mas não poderá ainda que queira, porque, ainda que a vontade não esteja morta, está amortecido o fogo que a costuma fazer arder, e é preciso quem o sopre para de se lançar calor. Seria bom que a alma se ficasse para ali com esta aridez, esperando o fogo do céu que queime este sacrifício que está fazendo de si a Deus, como fez Elias, nosso pai. Não, por certo, nem é bem esperar milagres. O Senhor os faz, quando é servido, por amor desta alma, como fica dito e se dirá adiante, mas Sua Majestade quer que nos tenhamos por tão ruins que pensemos não merecer que nos faça, mas que nos ajudemos a nós mesmos em tudo o que pudermos. E tenho para mim que, até que morramos, por subida que seja a oração, isto é necessário. Verdade é que, a quem o Senhor mete já na sétima morada, é muito poucas vezes, ou quase nunca, as que precisa de fazer esta diligência, pela razão que nela direi, se me lembrar, mas é muito contínuo e não se apartar de andar com Cristo nosso Senhor, por um modo admirável, em que divino e humano juntamente é sempre sua companhia. Assim, pois, quando não se acendeu na vontade o fogo que fica dito, nem se sente a presença de Deus, é preciso que a busquemos, que isto quer Sua Majestade como o fazia a esposa nos cantares, e que perguntemos às criaturas quem as fez, como diz Santo Agostinho, creio que nas suas meditações ou confissões, e não nos fiquemos pasmados, perdendo tempo, a esperar o que uma vez nos deu porque nos princípios poderá ser que não lhe deu o Senhor em um ano, e até em muitos, Sua Majestade sabe o porquê, nós não havemos de querer sabê-lo, nem há para quê.
Visto que sabemos o caminho e como nele havemos de contentar a Deus pelos mandamentos e conselhos, e em pensar na sua vida e morte, e no muito que lhe devemos, andemos nisto muito diligentes. O demais, venha quando o Senhor quiser. Aqui venho responder em que não podem deter-se nestas coisas, e, pelo que fica dito, talvez tenham razão em certo modo. Já sabeis que discorrer com o entendimento é uma coisa, e representar a memória verdades ao entendimento, é outra. Direis, talvez, que não me entendeis, e verdadeiramente poderá ser que não o entendam eu para sabê-lo dizer, mas diluei como souber. Chamo eu meditação ao discorrer muito com o entendimento desta maneira. Começamos a pensar na mercê que Deus nos fez em nos dar o seu único Filho, e não paramos ali, mas vamos adiante aos mistérios de toda a sua gloriosa vida, ou começamos na oração do horto, e não para o entendimento até estar pregado na cruz, ou tomamos um passo da paixão, digamos tal como a prisão, e andamos neste mistério considerando, por miúdo, as coisas que há que pensar nele e que sentir, assim da traição de Judas, como da fuga dos apóstolos, e tudo mais, e é admirável e muito meritória a oração. Esta é a oração que eu digo que terá razão para dizer que não a pode fazer quem chegou a ser levado por Deus a coisas sobrenaturais e a perfeita contemplação, porque, como disse, não sei a causa, mas o mais normal é não poder. Mas não a terá. Digo razão, se diz que não se detém nestes mistérios, nem os traz presentes muitas vezes, em especial quando celebra a Igreja Católica, nem é possível que perca assim a memória a alma que recebeu tanto de Deus em mostras de amor tão preciosas, porque são vivas centelhas para inflamar mais no amor que tem a nosso Senhor, senão que a alma se não entende com a meditação porque já entende estes mistérios por um modo mais perfeito. É porque eles representam o entendimento, e gravam-se-lhe na memória de tal maneira, que só de ver o Senhor caído por terra com aquele espantoso suor no horto, lhe basta não só para uma hora, senão para muitos dias, vendo numa simples vista de olhos quem ele é, e quão ingratos temos sido a tão grande pena. Mas logo acode à vontade, ainda que não seja com ternura, desejar servir em alguma coisa tão grande mercê e desejar padecer alguma coisa por quem tanto padeceu e a outras coisas semelhantes, em que ocupa a memória e o entendimento. E creio que, por esta razão, não pode passar a discorrer mais largamente sobre a paixão, e isto lhe faz parecer que não pode pensar nela. E se não faz isto, é bem que o procure fazer, porque sei que não lhe impedirá muita subida e oração. E não tenho por bem que não se exercite nisto muitas vezes. Se daqui a suspender o Senhor, que seja muito em boa hora, pois ainda que não queira, a fará deixar aquilo em que está. E tenho por muito certo que não é estorvo esta maneira de proceder, senão grande ajuda para todo o bem. O que seria estorvo é se trabalhasse muito no discorrer que disse ao princípio, e tenho para mim que não poderá quem chegou a mais. Bem pode ser que sim, pois, por muitos caminhos leva a Deus as almas, mas não se condenem por isso as que não puderem ir por ele, nem as julguem inabilitadas para gozar de tão grandes bens como estão encerrados nos mistérios do nosso bem, Jesus Cristo, nem ninguém me fará entender, seja tão espiritual quanto quiser, que irá bem por aqui. Há uns princípios, e até meios, que têm algumas almas. Logo que começam a chegar à oração de quietude e a gostar dos regalos e gostos que dá ao Senhor, parece-lhes que é muito grande coisa estarem ali sempre gostando. Mas creiam-me, e não se embeveçam tanto, como já disse em outra parte, que a vida é longa, há nela muitos trabalhos, termos necessidade de olhar e ver como o nosso modelo Jesus Cristo se passou, e até seus apóstolos e santos, para levarmos os nossos com perfeição. É muito boa companhia o bom Jesus para que nos apartemos dele e de sua sacratíssima mãe e gosta muito de que nos condoamos de suas penas, embora deixemos o nosso contentamento e gosto algumas vezes. Tanto mais, filhas, que não é tão frequente o regalo na oração, que não haja tempo para tudo,
E a que disser que está sempre no mesmo ser, eu teria por suspeitoso, digo, que nunca poderá fazer o que fica dito, e assim, tendo-vos também por tal, e procurai sair desse engano, e desembevecei-vos com todas as vossas forças, e, se não bastarem, digam-no à prioresa, para que vos dê um ofício de tanto cuidado, que tire esse perigo, ao menos para o juízo e para a cabeça seria bem grande se durasse muito tempo. Creio que fica dado a entender quanto convém, por espirituais que sejam, não fugir tanto de coisas corpóreas, que lhes pareça até fazer dano à humanidade sacratíssima. Alegam o que o Senhor disse a seus discípulos, que convinha que ele se fosse. Eu não posso sofrer isto. Por certo que não o disse a sua mãe sacratíssima, porque ela estava firme na fé, sabia que era Deus e homem, e embora o amasse mais que eles, era com toda a perfeição, que isso antes ajudava. Não deviam estar então os apóstolos tão firmes na fé como depois estiveram, e nós temos razão para estarmos agora. Eu vos digo, filhas, que o tenho por caminho perigoso, e que o demônio poderia vir por aqui e fazer perder a devoção para com o Santíssimo Sacramento. O engano que me pareceu a mim que eu levava, não chegou a tanto como isto, mas sim a não gostar de pensar tanto em nosso Senhor Jesus Cristo, e a ficar-me naquele embevecimento, aguardando aquele regalo. E vi claramente que ia mal, porque, como não o podia ter sempre, andava o pensamento daqui para ali, e a alma, me parece, como uma ave revoando, a qual não acha onde pousar, e perdendo muito tempo, e não aproveitando nas virtudes nem medrando na oração. E não entendia a causa, nem a entenderia, a meu parecer, porque me parecia que era aquilo muito acertado, até que, tratando da oração que trazia com uma pessoa serva de Deus, ela me avisou. Depois vi claramente como ia errada, e nunca se me acaba apesar de ter havido algum tempo em que eu não entendesse que mal se podia ganhar com tão grande perda, e, mesmo quando pudesse, nenhum bem quero, senão adquirido por quem nos vieram todos os bens. Seja ele para sempre louvado. Amém. Capítulo 8. Trata de como se comunica a Deus a alma por visão intelectual e dá alguns avisos. Diz os efeitos que faz quando é verdadeira. Recomenda o segredo destas mercês. Para que vejais mais claramente, irmãs, que é assim o que vos disse, e que quanto mais adiante vai uma alma mais acompanhada deste bom Jesus, será bem que tratemos de como, quando Sua Majestade o quer, não podemos mais senão andar sempre com ele, como se vê claramente pelas maneiras e modos com que Sua Majestade se nos comunica, e nos mostra o amor que nos tem, por meio de algumas aparições e visões tão admiráveis. E para que não fiqueis espantadas, se ele vos fizer algumas destas mercês, quero dizer-vos em suma, se o Senhor for servido que acerte, alguma coisa destas, ainda que não nos faça a nós, a fim de que o louvemos muito por assim se querer comunicar a uma criatura, sendo ele de tanta majestade e poder, acontece, estando a alma descuidada de que se lhe haja de fazer esta mercê, nem ter jamais pensado merecê-la, que sente junto a si Jesus Cristo nosso Senhor, embora não o veja, nem com os olhos do corpo nem da alma. Chamam a isto visão intelectual, não sei porquê. Vi esta pessoa, a quem Deus lhe fez esta mercê, com outras que adiante direi, muito fatigada nos princípios, porque não podia entender que coisa era aquela, pois não via entendia tão certo ser Jesus Cristo nosso Senhor quem se lhe mostrava daquela sorte, que não podia duvidar, digo, que estava ali aquela visão, se era de Deus ou não, conquanto trouxesse consigo grandes efeitos para julgar que era, todavia andava com medo, pois nunca tinha ouvido nada a respeito de visão intelectual, nem pensou que houvesse de tal sorte. Entendia, porém, muito claramente que era o Senhor quem lhe falava muitas vezes da maneira que fica ditada porque, até que lhe fez esta mercê que digo, nunca sabia quem lhe falava, embora entendesse as palavras. Sei que, estando temeroso desta visão, porque não é como as imaginárias que passam depressa, antes dura muitos dias,
E há até mais de um ano alguma vez, foi ter com o seu confessor muito aflita. Ele lhe disse que, se não via nada, como sabia que era nosso Senhor, que lhe dissesse que rosto tinha. Ela disse-lhe que não sabia, nem via rosto, nem podia dizer mais do que tinha dito. O que sabia era, que era ele quem lhe falava, e que não era ilusão. E ainda que lhe punham grandes temores muitas vezes, no entanto, não podia duvidar, em especial quando lhe dizia: "Não tenhas medo, que sou eu." Tinham tanta força estas palavras, que não podia duvidar por então, e ficava muito esforçado e alegre com tão boa companhia. Via claramente ser-lhe isso de grande ajuda para andar com uma habitual memória de Deus, e um grande cuidado de não fazer coisa que lhe desagradasse, porque lhe parecia que ele a estava sempre olhando. E cada vez que queria tratar com Sua Majestade na oração, e mesmo fora dela, parecia-lhe estar tão perto que não o podia deixar de ouvir. Quanto a entender as palavras, não era quando ela queria, mas sim em qualquer altura, quando era mister. Sentia que ele andava a seu lado direito, mas não com esses sentidos com que podemos sentir que está junto de nós uma pessoa, porque é por outra via mais delicada, que não se saberá dizer, mas é tão certo e com tanta certeza e até muito mais, porque bem se nos poderia figurar, mas nisto não, vem com grandes lucros e efeitos interiores, e não os poderia ver se fosse melancolia, nem tampouco o demônio faria tanto bem, nem a alma andaria com tanta paz e com tão contínuos desejos de contentar a Deus, e com tanto desprezo de tudo que não a chega mais a Ele. E depois entendeu-se claramente não ser demônio, porque mais e mais se ia dando a entender. Contudo sei que, por momentos, andava muito temerosa, outros com grandíssima confusão, pois não sabia por onde lhe tinha vindo tanto bem. Éramos, ela e eu, de tal maneira uma só coisa, que não se passava coisa alguma em sua alma que eu ignorasse, e assim posso ser boa testemunha, e podeis crer ser verdade tudo o que nisto disser. É mercê do Senhor, que traz consigo grandíssima confusão e humildade. A ser do demônio, tudo seria ao contrário. E, como é coisa que notavelmente se entende ser dada por Deus, e não bastaria a indústria humana para assim se poder sentir, de nenhum modo pode pensar quem isto tem, que este bem é seu, mas sim dado pela mão de Deus. E embora, a meu parecer, sejam maiores mercês algumas das que ficam ditas, esta traz consigo um particular conhecimento de Deus, e desta companhia tão contínua nasce um amor terníssimo para com Sua Majestade, e uns desejos ainda maiores que os que ficam ditos, de se entregar todo a seu serviço, e uma limpeza de consciência, porque em tudo faz advertir a presença que traz junto a si. Porque, ainda que já saibamos que Deus está presente a tudo que fazemos, o nosso natural é tal, que se descuida de o pensar, o que não se pode descuidar aqui, pois a desperta o Senhor, que está junto dela. E mesmo as mercês que ficam ditas, como a alma anda quase de contínuo com amor atual àquele a quem vê ou entende estar junto a si, são muito mais frequentes. Enfim, no ganho da alma vê-se que a grandíssima mercê e muito, muito de apreciar e agradecer ao Senhor, que lhe a dá, sem ela poder merecer, e por nenhum tesouro e nem deleite da terra trocaria. E assim, quando o Senhor é servido tirar-lhe, fica em muita soledade, mas todas as diligências possíveis que fizesse para tornar a ter aquela companhia, aproveita um pouco, que isto dá ao Senhor quando quer, e não se pode adquirir. Algumas vezes, é também a presença de algum santo, e é também de grande proveito. Direis que, se não se vê, como se entende que é Cristo, ou quando é sua mãe gloriosíssima um santo. Isto não saberá dizer a alma, nem pode entender como entende, senão que o sabe com uma grandíssima certeza. Ainda quando o Senhor fala, mais fácil parece, mas conhecer ao santo que não fala, senão que parece que o coloca ali o Senhor para ajuda daquela alma e para sua companhia, é mais para maravilhar. Assim são outras coisas espirituais que não se sabem dizer,
Mas entende-se por elas quão baixo é o nosso natural para entender as imensas grandezas de Deus, pois estas mesmas não somos capazes de atingir, senão que as receba com admiração e louvores a sua majestade a alma a quem Deus dê estas mercês. E dê-lhe assim particulares graças por elas, pois, já que não é mercê que se faz a todos, há de se estimar muito, e procurar fazer maiores serviços, pois por tantas maneiras ajuda a Deus para isso. Daqui lhe vem não se ter por isso em maior conta, e parecer-lhe-á que a que menos serve a Deus de quantos há na terra, porque lhe parece que está mais obrigada a isso do que ninguém, e qualquer falta que faz lhe trespassa as entranhas e com grandíssima razão. Estes efeitos, que ficam ditos e com que anda a alma, qualquer de vós os poderá advertir para entender que não é engano nem tão pouco ilusão, porque, como disse, não julgo possível durar tanto tempo sendo coisa do demônio, fazendo tão notável proveito à alma e trazendo-a com toda paz interior, pois não é do seu costume, nem pode, ainda mesmo que queira, coisa tão má como é o demônio fazer tanto bem, porque logo haveriam os fumos de própria estimação, e pensar ser melhor de que os outros. Mas este andar sempre a alma tão unida a Deus e com pensamento tão ocupado nele, daria tanta raiva ao demônio que, ainda que o intentasse, não voltaria muitas vezes, e é Deus tão fiel, que não permitirá dar-lhe tanta entrada numa alma que não pretende outra coisa senão agradar a sua majestade, e dar a vida por sua honra e glória, mas sim ordenará de modo a que seja logo desenganada. No que eu temo é e será que, se a alma andar da maneira como aqui se disse que a deixam estas mercês de Deus, sua majestade a fará sair com vantagem, se permitir alguma vez que o demônio se atreva a tentá-la enganar, e este ficará corrido. Por isso, filhas, se alguma de vós for por este caminho, como disse, não andeis assombradas. Bom é que haja temor e andemos com mais cuidado, nem tampouco andeis confiadas em que, por serdes tão favorecidas, vos podeis descuidar mais, pois isto será sinal de não ser de Deus, se não vos virdes com os efeitos que ficam ditos. É bom que aos princípios o comuniqueis debaixo de confissão com um muito bom letrado, que são os que nos hão de esclarecer, ou, com alguma pessoa muito espiritual, se houver. Se não o for, melhor é um muito letrado, e se houver, com um e com outro. E, se vos disserem que é ilusão, não se vos dê nada disso, esta ilusão, pouco mal ou bem pode fazer a vossa alma, encomendai-vos à divina majestade, para que não consinta que sejais enganadas. Se vos disserem que é o demônio, será maior o trabalho, ainda que não o dirá se é bom letrado e houver os efeitos ditos, mas, quando disser, eu sei que o mesmo Senhor que anda convosco, vos consolará e assegurará, e ele lhe irá dando luz para que vos-la dê a vós. Se a pessoa que, embora tenha oração, não a tem levado o Senhor por esse caminho, logo se espantará e o condenará. Por isso vos aconselho que seja muito letrado, e se achar, também espiritual, e a prioreza dele ciência para isso. Porque ainda que a alma vá segura por ver a sua boa vida, a priores está obrigada a deixar que se comunique, para que ambas andem com segurança. E, tratando com estas pessoas, aquiete-se não há demais a dar parte destas coisas, porque algumas vezes, sem haver de que temer, põe o demônio uns temores tão excessivos, que forçam a alma a não se contentar por uma vez, em especial se o confessor é de pouca experiência, e ela o vê medroso, e ele mesmo a faz andar comunicando, vem-se a publicar o que de razão devia estar muito secreto, e a alma a ser perseguida e atormentada. Porque, quando pensa que tudo está secreto, o vê público, daqui sucedem muitas coisas trabalhosas para ela, e poderiam suceder para a ordem, segundo andam estes tempos. Assim, é preciso grande aviso nisto. E o encomendo muito às priorezas. E não pense que, por uma irmã ter coisas semelhantes, é melhor do que as outras, leva o Senhor a cada uma como vê ser mister. Boa preparação é para vir a ser muito serva de Deus,
se ajuda, mas, às vezes, leva Deus por este caminho às mais fracas. E, assim, não há nisto que aprovar nem condenar, se não olhar as virtudes, e a quem serve ao nosso Senhor com mais mortificação e humildade e limpeza de consciência, essa será mais santa, ainda que, de certeza, pouco se pode aqui saber, até que o verdadeiro juiz dê a cada um o que merece. Lá nos espantaremos de ver quão diferente é o seu juízo do que podemos aqui entender. Seja ele para sempre louvado. Amém. Capítulo 9. Trata de como o Senhor se comunica à alma por visão imaginária, e avisa muito que se guardem de desejar ir por este caminho. Dá para isso razões. É muito proveitoso. Venhamos agora às visões imaginárias, que dizem ser aquelas em que o demônio se pode meter mais do que nas já ditas, e assim deve ser, mas, quando são de nosso Senhor, de algum modo me parecem mais proveitosas, porque são mais conformes ao nosso natural, salvo das que o Senhor dá a entender na última morada, que a estas nenhuma chega. Pois vejamos agora, como vos disse no capítulo anterior, como está presente este Senhor, é como se, num estojo de ouro, tivéssemos uma pedra preciosa de grandíssimo valor e virtude. Sabemos de certeza que está ali, ainda que nunca a tenhamos visto, mas a virtude da pedra não deixa de nos aproveitar, se a trazemos conosco. E, conquanto nunca a víssemos, nem por isso a deixamos de apreciar, porque, por experiência, temos visto que nos tem sarado de algumas enfermidades para as quais é apropriada, mas não ousamos olhar para ela, nem abrir o relicário, nem podemos, porque a maneira de o abrir só sabe a pessoa de quem é a joia e, ainda que não la tenha emprestado para que nos aproveitássemos dela, ficou-se com a chave e, como coisa sua, abrirá quando nola quiser mostrar, e até a retomará, quando lhe parecer, como faz por vezes. Pois digamos agora que, algumas vezes a quer abrir por instantes para fazer bem a quem a emprestou. Claro está que depois ser-lhe-á de muito maior contentamento, quando se lembrar do admirável resplendor da pedra, e assim ela lhe ficará mais esculpida na memória. Pois, assim acontece aqui, quando nosso Senhor é servido regalar mais esta alma, mostra-lhe claramente a sua sacratíssima humanidade da maneira que ele quer, ou como andava no mundo, ou depois de ressuscitado. E, embora seja com toda presteza, que a poderíamos comparar a de um relâmpago, fica tão esculpida na imaginação esta imagem gloriosíssima, que tenho por impossível que se lhe tire até que a veja onde sempre a possa gozar. Ainda que digo imagem, entende-se que não parece pintada a quem a vê, mas sim verdadeiramente viva, e algumas vezes está falando com a alma, e até mostrando-lhe grandes segredos. Mas há vez de entender que, embora nisto se detenha algum espaço de tempo, não se pode estar olhando para ela mais do que se está fitando o sol, e assim esta vista passa sempre muito depressa, e, não porque o seu resplendor, como do sol, faça sofrer a vista interior, que é que vê tudo isto, pois quando é com a vista exterior, não saberei dizer coisa nenhuma sobre isso, porque esta pessoa que digo, de quem tão particularmente posso falar, não tinha passado por isso, e do que não há experiência, mal se pode dar razão certa, que seu resplendor é como uma luz infusa, e de um sol coberto de uma coisa não tão transparente como um diamante, se pudera lavrar, como uma holanda parecem as vestes, e quase de todas as vezes que Deus faz esta mercê à alma, fica sem arrombamento, que não pode sua baixeza sofrer tão espantosa vista. Digo espantosa, porque, com ser a mais formosa e de maior deleite que uma pessoa possa imaginar, embora vivesse 1000 anos e trabalhasse em o pensar, porque vai muito além de quanto cabe em nossa imaginação e entendimento, a sua presença é de tão grandíssima majestade que causa grande espanto à alma. A ousadas, não é preciso aqui perguntar como a alma sabe quem é, sem que lhe tenham dito, pois se dá bem a conhecer que é o Senhor do céu e da terra, o que não se dá com os reis cá deste mundo que, por si mesmos, em bem pouco serão tidos,
Se não vai junto deles o seu acompanhamento, ou se não dizem quem são. Ó Senhor, como vos desconhecemos os cristãos. Que será aquele dia quando nos vierdes julgar? Pois vindo aqui, tão de amizade, a tratar com vossa esposa, infunde tanto temor o olhar para vós. Ó